Pede para os nossos assistentes a usarem seus lugares. Agora o painel Transformação Digital no Setor Público. E como moderadora, Bianca Merchan Palladines, especialista em gestão financeira do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Bom, esperamos que todos vocês já tenham seu cafezinho e voltar à sala, por favor. Os convidamos a tomarem seus lugares para começarmos com o painel. Fantástico. Então vamos começar. Bom dia, caros membros da Focal, colegas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Ellipsis Board, do IFAC e todos os nossos especialistas internacionais conosco hoje. É uma grande honra e prazer estar com vocês depois de tanto tempo que a gente se via através de uma tela e depois desses abraços que estamos acostumados a nos dar. Indubitavelmente, não tenho o suficiente coração para minha alegria por vê-los de novo. Quero dar a minha gratidão para o senhor Juan Torres e a sua excelente equipe de trabalho que fizeram esse evento possível. Hoje tenho a honra de moderar o painel de transformação digital no setor público. Agradecemos gentilmente que todas as suas perguntas sejam feitas através do Slido. Está nas suas mesas, tem o código, pode escaneá-lo aí. Todos nós sabemos que a gente gostou desde que a gente esteve no Brasil. Então, desde aí, a gente ficou com o Slido e eu vou convidar que todos com seus telefones entrem no Slido e irão poder fazer as suas perguntas. Eu vou recebê-las, eu vou partilhá-las como painel que temos hoje. Eu vou começar continuando para apresentá-los. Temos o senhor Anthony Citron Roman, da Microsoft, é diretor de arquitetura de data em Microsoft e inteligência artificial for Good for Life, onde ele trabalha com a equipe de engenheiros de dados, científicos de dados e pesquisadores de inteligência artificial e projetos baseados em ciências de dados, especialistas em arquitetura de soluções na nuvem e inovação aberta. Tem um mestrado em informática, um MBA, com especialidade em gestão de sistemas de informações. Além do mais, eu quero dizer para vocês que veio exclusivamente para participar aqui conosco hoje. Então, muito obrigado, Anthony, pelo grande esforço. Igualmente, temos o senhor Santiago Schneider, especialista fiduciário e líder no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, D.C., administrador de empresas da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia e o MPA da Universidade de York, no Canadá. Santiago é coordenador técnico na área da gestão financeira, da divisão de gestão financeira e aquisições para projetos OVID e responsável da supervisão fiduciária das operações de portfólio do banco e nos países da América Latina e o Caribe. Tem mais de 20 anos de experiência trabalhando na banca privada multilateral da América Latina, onde teve a oportunidade de fazer cargos como associado do departamento financeiro do BID em Washington, gerente da banca corporativa na Colômbia, gerente especialista sênior no Equador e especialista fiduciário no Brasil. Também temos hoje o nosso quisto Thomas Miller Marcusberger, auditor, sócio líder global de contabilidade para o setor público da Ernst & Young, com mais de 15 anos de experiência em MixCP. Ele é presidente do grupo consultivo assessor da Ipsos Board. E durante 10 anos, até dezembro de 2020, trabalhou como presidente do grupo do setor público de contas da Europe, anteriormente conhecido como Federação de Contadores Europeus. Agora faz parte da Comissão Europeia Eurostat para as normas europeias de contabilidade no setor público, EPSAS. Desde janeiro de 2021, é membro do Conselho de Assessores Técnicos para o Programa Pulsar do Banco Mundial. É membro do Grupo de Assessorias de Normas Contábeis da União Europeia e do Comitê do Setor Público do Instituto de Auditores na Alemanha. Anteriormente, ele trabalhou como membro do Ipsos Board e foi experto do VASP Think Tank, da Corte de Auditores Europeus. E deu palestras internacionais sobre adaptação e implementação do MixCCP. Também temos a presença da senhora Álvaro Rodrigues, advogada legal em Pagadox, advogada com mais de 15 anos de experiência como reguladora de mercados de valores, especialista em finanças sustentáveis, regulação de valores e do setor fintech. É promotora da inclusão financeira com perspectiva de gênero. Sob a sua liderança, desenvolveu o marco legal para autorizar a Bolsa Internacional Institucional de Valores
Valores, a segunda bolsa de valores maior do México, bem como a regulação fintech para proteger os investidores, emitida pela Comissão Nacional Bancária de Valores. Agora ela é advogada legal em Paradox, que é uma firma legal de fintech e blockchain, e professora de pós-grado da UNAM, um pós-grado de lei fintech e branqueamento de capitais, valores e contratos bursáteis, direito econômico e teoria econômica desde 2009. Agora ela tem um doutorado em políticas públicas da Escola de Governo da Transformação Pública do TEC de Monterrey. Tem estudos em Wharton Executive Education Graphic, no programa de mulheres que avançam na liderança do Women's World Banking. Também tem estudos no programa de liderança e diversidade para reguladores de Women's World Banking em Business School. Universidade de Oxford tem certificação global de reguladores de mercados de valores e Organização Internacional de Comissão de Valores pela Escola de Leis de Harvard. Eu vos convido a curtir esse painel e fazer as suas perguntas através do slide. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Bianco. Uma honra estar aqui e visitar o México, a cidade do México, pela primeira vez. Como foi dito por Bianca, eu trabalho para a Microsoft numa equipe chamada de Inteligência Artificial para o Bem Social, uma equipe filantrópica. Eu não sou contábil, mas tenho alguma perspectiva sobre o assunto que tem um impacto na política pública e também para o bem social. O assunto, o tópico que eu gostaria de falar para vocês hoje é dados de livre acesso, o Open Data. Com certeza, muitos de nós já vemos ou limos artigos tais como que se mostram na tela, de como a inteligência artificial, dados de livre acesso, têm um impacto na economia global e bem como podem ajudar ao desenvolvimento das indústrias privadas e de governos. Com certeza, muitas dessas coisas, parcialmente, são sensacionalistas e algumas são verdades, mas a realidade é que os avanços nessas áreas trazem oportunidades para o desenvolvimento de inovações e também para o avanço de muitos setores e indústrias. Mais ainda, a razão para isto é que já dados ou inteligência artificial, machine learning, é parte do dia a dia de muitas pessoas. Entre as interações que tem nos aplicativos de redes sociais, ou muitos dos aplicativos que usamos em nossos telefones inteligentes, compras que fazemos online, em todos esses aspectos tem no centro deles dados e algum aspecto do machine learning. E, ao mesmo tempo, isto tudo utiliza e gera grandes quantidades de dados, dados que no momento residem ou estão dentro de governos e empresas privadas e dados que, se são utilizados responsavelmente, podem impulsionar novas inovações e criar novos modelos de negócio. Mas um dos problemas maiores nessa área é o acesso e a troca de dados, tanto na área do governo como na área privada. Realmente o movimento de Open Data, ou data de acesso livre, cresceu com o tempo, mas ainda não estamos num momento onde tem a troca entre muitos governos e empresas privadas. E, como podemos observar, o benefício de abrir dados governamentais, entre outras coisas, poderemos tomar como exemplo organizações ou companhias tais como a organização Silo,
a Organização Americana Silo de Bens Raízes, né, que foi criada principalmente em dados abertos do governo, considerando taxa de juros e dados privados para criar uma plataforma que reduzia a frição das pessoas para vender e comprar propriedades, as quais parcialmente trazem novos modelos na forma como esse setor trabalha e impulsiona essas áreas, e como esse setor também tem um crescimento bem mais acelerado. Open Data nos governos aumentaram, como eu já disse, nas últimas décadas, e temos muitos governos e países, como pode se ver no mapa representado na tela, que criaram websites onde fornecem informações sobre os seus países e dados de diferentes serviços governamentais. E um grande exemplo de como isso criou um impacto, por exemplo, no governo da Inglaterra, a Agência de Transportação Pública abriu os seus dados da sua agência para que seja de livre acesso, o que permitiu a criação de um aplicativo muito famoso chamado Citymap, que transformou como as pessoas utilizam o transporte público na Inglaterra, e que relataram ao redor de 146 milhões de dólares em renda adicional anual. Por outro lado, as empresas privadas também têm um grande impacto quando abrem seus dados ao público. No caso, por exemplo, na Microsoft estamos a trabalhar em abrir datasets que podem ser utilizados para a área da saúde, sustentabilidade e para outras áreas de bem social. Porque além de conseguir ter transparência na área do governo, poderemos impulsionar inovações na área social e ajudar a abrir esses dados para que outras pessoas possam utilizá-los diferentemente e criar soluções inovadoras que irão ajudar a sociedade em geral. Um exemplo disto, recentemente, a Microsoft abrimos um painel de visualização para representar a equidade digital. E agora vemos que isso representa apenas a área dos Estados Unidos, mas a inequidade digital é algo que tem um grande impacto à sociedade e à economia. Quando estamos a falar sobre o acesso à internet de alta velocidade, o que tem um impacto na educação, estamos a falar sobre acesso a desenvolvimento de habilidades técnicas, e essas coisas todas podem se visualizar apenas utilizando dados do governo. Todos os dados utilizados nesse painel, nesse tabuleiro, foram dados abertos pelo governo dos Estados Unidos, combinado com os dados de empresas privadas, e assim poderemos ter uma melhor visualização das áreas onde precisa de políticas públicas adicionais para conseguir fechar a brecha da iniquidade digital. Recentemente, temos que durante a pandemia da Covid-19, a forma como ao redor de muitos países foi possível ter uma análise do crescimento da pandemia, e agora a erradicação da pandemia foi derivada de dados abertos de muitas organizações na área da saúde. Por último, também poderemos ver o valor numa forma numérica, falando no valor econômico ou no valor monetário na economia global.
Logicamente, isso é uma análise que é estimada de uma organização chamada de McKinsey, que avalia diferentes setores, onde, se esses setores adoptarem estratégias de dados de livre acesso, poderão ajudar para um crescimento maior na economia global. Ao mesmo tempo, quando estamos a falar de dados abertos, isso não significa que deveremos abrir todas as informações tal como é. Dados abertos inclui abrir esses dados de forma responsável e, logicamente, muitos setores têm muitas considerações de privacidade, entre outras, inclui a segurança. Mas, mesmo assim, temos opções para lidarmos com os problemas de privacidade, para que dados que agora estão fechados em áreas governamentais ou empresas privadas, que poderiam ser de uso para o desenvolvimento de inovações que poderiam beneficiar a sociedade, poderiam ser abertos se fizer de forma responsável. E temos vários métodos, entre eles temos algo que se chama de privacidade diferencial, que foi desenvolvida pela Microsoft. É uma área que ainda continua a evoluir, mas já temos soluções open source, ou de fonte aberta, e que são acessíveis para agências privadas e governamentais. Resumindo, a differential privacy, temos muita matemática sobre como é feito isto, mas, em poucas palavras, resumindo, basicamente, a tecnologia introduz barulho estatístico para ofuscar a data original, mas, mesmo assim, fornecer o mesmo tipo de sinais da data para desenvolver soluções que poderiam obter os mesmos resultados ou suficientemente semelhantes comparadamente com se tivesse feito com os dados originais. As opções incluem geração de dados sintéticos. A geração de dados sintéticos começou mais na área da computer vision e imagens, mas agora tem aplicativos que estão começando a se avaliar na área de finanças, que é na área de time series, e a solução chama-se Time Series GAN, e o conceito é semelhante enquanto ao que se trata de obter com privacidade diferencial, que é gerar dados que irão ajudar a obter as mesmas soluções ou visões que se a gente estivesse trabalhando com os dados originais. Isso precisa de que você treine um modelo de aprendizado automático nos dados originais para gerarmos esses dados sintéticos. Por último, eu quero dizer que, quando se trata de dados data de livre acesso, deveremos pensar que nem apenas, mesmo que pensemos que os dados que temos em nossa agência do governo ou empresas talvez não seja de muito valor, deveremos pensar que esses datasets podem se combinar com outros dados de empresas privadas, podem se coordenar com outros países e podem ajudar a gerar inovações que talvez não poderemos visualizar no momento, com base nos componentes das informações que temos. Mas o ponto de dados abertos é obtermos a perspectiva de outros, a visão de outros países, governos, pessoas e empresas privadas, com a ideia de impulsionar soluções para o bem social e a economia também. Obrigado.
Bom dia, mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Há vários anos já estamos a falar sobre a transformação digital. A transformação digital surgiu da necessidade de nos adaptar à mudança, à nova diversidade dos nossos produtos e serviços e ao constante necessidade de deixar por trás muitos processos obsoletos que não têm valor. Atualmente, não apenas falamos em tecnologia, vocês deverão lembrar que no passado esse era um assunto que era exclusivo dos técnicos da IT. Agora falamos em tecnologia, estudamos a tecnologia, aplicamos a tecnologia, promovemos a tecnologia. Sentimos-nos com a grande responsabilidade de permanentemente estarmos procurando a mudança, nos adaptando com a nossa forma de trabalho para as necessidades atuais dos nossos clientes. E como não fazê-lo? Aqui, como possivelmente podem ver no gráfico, uma tecnologia como a internet cresceu nos últimos 3 anos em média de 268 milhões de usuários por ano. Esse aumento é por causa da virtualidade gerada pela pandemia, impulsionado a necessidade de modernizar nossa forma de viver para um foco mais ágil, eficiente e que seja possível para todos. A pandemia da Covid-19 acelerou a implementação de tecnologias no dia a dia de cada um, deixando do lado a dúvida que tínhamos sobre os benefícios da transformação digital, contribuindo a que se trabalhassem de forma mais eficiente desafios governamentais, como a luta contra a corrupção e a otimização da despesa pública, potenciando a geração de valor do conhecimento através do processamento de grandes volumes de informações. Aqui a contabilidade tem um papel fundamental, porque através da implementação de padrões internacionais e boas práticas, temos informações de boa e excelente qualidade que nos permite tomar as melhores decisões e nos permite termos uma maior transparência e nos permite realizar as reformas públicas que a gente precisa. Esses fatores todos foram fatores que foram identificados como fatores de sucesso na implementação de CIAFs sustentáveis, como foi dito por um estudo do banco, que eu espero que todos conheçam, que é o Guia de Projetos CIAF para a Sustentabilidade Digital na Gestão Financeira Pública. Para o banco, o BIT coloca a inovação e o conhecimento no centro do trabalho para acelerar o desenvolvimento. Através da inovação, temos a oportunidade de apoiar os esforços dos países para aumentarem seu ritmo de desenvolvimento. Também com inovação, atingimos mais beneficiários e facilitamos melhores soluções. Isso nos desafia e continuar com focos inovadores e nos adaptar às necessidades nacionais para superar os problemas de desenvolvimento. A estratégia do banco, atualmente, não ratificou apenas as estratégias do BID, as quais são promover a inclusão social e a igualdade, produtividade, inovação e integração econômica regional, mas também consolidou os assuntos transversais, equidade de gênero, inclusão, diversidade, mudança climática e sustentabilidade, capacidade institucional e Estado de Direito. Mas o mais importante que se identificou para acelerar o avanço, essas prioridades todas estratégicas, o grupo BID tinha de reforçar seu trabalho em todos os assuntos relacionados com tecnologia e inovação. O caminho da transformação digital é como se fosse o Tour de França. Eu não sei se vocês gostam do ciclismo, mas para aqueles que sabem, o Tour da França é um desafio complexo que precisa de muita preparação, paciência e persistência. Mas o mais importante é que um esforço em equipe.
conjunto. A visão do banco é transformar de forma digital todos os processos, tanto no ciclo de operações, bem como nos processos corporativos internos, procurando entregar melhores resultados para os nossos clientes. Isso está sendo feito através, principalmente, de 3 linhas de ação, dando excelência para os nossos clientes, através da entrega de resultados e melhorando a experiência no serviço dos nossos clientes, com um foco integrado de tecnologia, dados e conhecimento, através do ciclo de projeto das nossas operações. No segundo lugar, o que estamos a fazer é estabelecer fundamentos digitais críticos, processos e políticas corporativas ágeis, focadas nos usuários, que facilitem a entrega fluida de resultados para os nossos clientes, ganhando economias em processos corporativos internos que eliminem redundâncias e otimizando o uso e administração de ativos e dados, que são a cada vez mais importantes. E, por último, criando uma cultura digital, uma cultura eficiente, focada nos resultados, que motive e permita a todos os empregados que façam inovação, colaborem e conectem esforços em todas as iniciativas. O BID, através da estratégia de fortalecimento e uso dos sistemas nacionais, teve um papel fundamental na transformação digital dos sistemas de administração financeira pública. A promoção da inovação e uso da tecnologia é uma das nossas prioridades, porque isso reconhece a transformação digital e a adopção de tecnologias disruptivas como catalisadores do crescimento econômico, elementos-chave para a modernização e eficiência do setor público. Durante mais de 10 anos, e vocês deverão lembrar, o banco acompanhou os países da região no seu processo de transformação digital, dando apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de diagnósticos que irão nos permitir conhecer a situação atual e o estado atual dos sistemas fiduciários e identificar oportunidades para sua modernização. Através da inovação, da tecnologia e a digitalização. Realizaram-se muitos estudos, alguns para conhecer o estado da implementação das tecnologias dos diferentes sistemas de controle externo, sistemas de GP e outros estudos de dados abertos. Se apoiou a implementação de atividades de fortalecimento, promovendo boas práticas e padrões internacionais para facilitar a transferência de conhecimento através de cooperação Sul-Sul em assuntos relacionados com pagamentos eletrônicos, implementação de acordos quadro, a implementação dos sistemas de GP, em desenvolvimento de oficinas e conferências e técnicas de alto nível que se partilharam experiências e se discutiu sobre as experiências na transformação digital, impulsionando sempre os sistemas nacionais. Bem, também apoiou-se a solução de implementação de soluções digitais, incluindo o uso de tecnologias disruptivas como a AI blockchain e análise de dados que nos permitiram identificar padrões de comportamento na participação de fornecedores, por exemplo. O banco continuará a fortalecer sua liderança como sócio estratégico da região, impulsionando o uso de processos e ferramentas digitais e soluções inovadoras para fortalecer a capacidade institucional e acompanhando os países no processo da transformação digital dos sistemas nacionais. Especialistas dizem que a melhor forma de dar assessoria no processo de transformação digital é testando essas transformações internamente. No BID, estamos trabalhando nesse processo. E desde o escritório de aquisições, estamos desenvolvendo internamente a implementação de várias tecnologias que promovem principalmente eficiências em todos os nossos serviços para os clientes. Entre elas, poderemos dizer de Luca. Talvez alguns de vocês já ouviram sobre Luca. É uma inteligência artificial criada para a revisão de balanços financeiros, informações financeiras. Luca reduz
trabalho da revisão dessas informações financeiras numa média de 90%. Inclusive, aqui temos uma das criadoras dessa tecnologia. Igualmente, o banco criou diferentes tecnologias que promovem a colaboração e a geração de conhecimento dos 26 países. Temos muitas lições aprendidas do processo, algumas das quais podemos compartilhar. Que mudar a cultura é tão importante quanto a própria tecnologia. É importante começar de forma concreta e aos poucos ir escalando. Devem se desenvolver tecnologias, mas soluções. Não existe uma solução pronta para usar. Prova de conceito, se é melhor ter um erro pequeno e barato. É um esforço contínuo. E usualmente de médio e longo prazo. Precisamos estabelecer indicadores e linhas base, tanto de qualidade quanto de eficiência. É um processo cuidadoso de foco. O que nós conseguimos? Hoje temos uns 60% de todos os processos fiduciários já digitalizados. Temos 20 iniciativas digitais que estão sendo desenvolvidas dentro do ciclo fiduciário das operações do banco. Então, a digitalização nos permitiu fazer processos ágeis, capturando quantidades enormes de informações, de dados, que depois são analisados para beneficiar os nossos clientes com os nossos resultados. Conseguimos ter uma equipe comprometida com o objetivo de digitalizar todos os processos. As nossas iniciativas são desenvolvidas geralmente in-house, mas sempre com a colaboração e apoio de todos os 26 países. Nesse processo de transformação digital, inclui-se uma das iniciativas maiores que está sendo desenvolvida pelo banco. É o projeto de conectividade com o cliente. É uma iniciativa que irá responder à necessidade de ter uma gestão integral de projetos. É uma solução digital que facilita a interação e troca entre os executores e o banco. E essa troca é através do ciclo de projeto. Sabemos que a mudança e o caminho têm desafios. O primeiro é o compromisso da instituição toda ao impulsionamento político e à colaboração de múltiplos setores. Como sócios de desenvolvimento, sentimos que temos a responsabilidade de apoiar e promover iniciativas que irão promover a transformação digital na região. E assim iremos continuar a identificar as necessidades dos nossos clientes, estudando como melhorar os nossos produtos e serviços, somando a tecnologia, e isso todo acompanhando de uma estratégia grande de mudança cultural. E sempre lembremos que a transformação digital implica um compromisso de todos os que fazemos parte das instituições. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Estou muito contente aqui de agradecer a todos vocês aqui pelo convite. Estou muito contente de termos retornado aqui à família da Focal, especialmente porque temos aqui um evento com uma grande família. Eu fui convidado para falar sobre a transformação digital e o blockchain para as finanças públicas. Não sei se vocês falaram já dos blockchain. Eu não sou tecnólogo, não sou especialista em tecnologia, sou contador e eu vou falar sobre como os contadores e os auditores também podem se beneficiar dessa tecnologia. Então, vamos falar sobre o ponto de partida. Qual o problema que temos aqui atualmente? Temos muitos palestrantes aí nas sessões de apresentação que falam sobre a necessidade que os governos tenham uma expansão para que seja muito mais eficaz essa despesa para fornecer mais transparência a essa alocação do orçamento em tempo real. É um tempo muito menor e não ajuda a termos os dados nem essas informações um ano depois. Os governos precisam reagir de forma imediata. Mas qual é a realidade? Se damos uma olhada para a parte esquerda desse slide, temos
uma grande parte aí dos governos públicos que mesmo trabalham de forma isolada. Então, temos essas ferramentas que não facilitam um rastreamento em tempo real desses dados. Então, isso também vai impossibilitar a forma de fazer essa destinação desses fundos e para que são usados. E, obviamente, também o impacto é uma má eficiência nessa destinação dos fundos e uma má eficácia. Um dos desafios que também encaram os governos são essas causas. Se damos uma olhada para aí a parte direita do slide, vamos dar uma olhada nos relatórios. Temos uma falta de relatoria aí desses resultados para uma destinação eficaz e também agora é muito mais importante do que no passado que tenhamos esse tipo de relatórios de sustentabilidade, não apenas no contexto dos relatórios financeiros. Em segundo lugar, as entidades do governo não têm uma visão integrada, já falamos um pouco da integração dos dados, mas também temos uma visão que não está total e às vezes não temos o contexto aí entre esses dois elementos para dar uma olhada para os resultados desses programas. Terceiro, para os contadores, temos uma dificuldade no momento da reconciliação e a incapacidade de dar uma revisão às operações e gestão dos quadros de trabalho em tempo real. E, finalmente, também falamos, evidentemente, desse tipo de resultados também que vão dar resultados significativos e também para permitir a troca de transações e de informações. E agora, o último ponto que também me tem apontado também como um auditor é a função do rastreamento de contabilidade também, que temos como parte dos relatórios que podemos emitir. Isso também vai nos levar a esse blockchain. Blockchain pode ser uma solução. Então, em resumo, o que é isso de blockchain? Vamos falar de forma muito geral, claramente. Então, blockchain é uma camada de TI também que vai conectar várias partes interessadas num ecossistema de confiança, ou, em outras palavras, é uma espécie de registro, um cadastro sem objeção, onde vamos fazer o registro de muitos processos para transações de dados digitais e para eventos pré-definidos. Então, os dados vão ficar armazenados em formas de blocos que ficam interconectados com blocos prévios. É assim que tem seu nome, como blockchain, uma cadeia de blocos. E aqui o importante é que não pode ser mudado. Então, é importante porque todos têm a mesma visão de dados que não podem ser mudados. Se damos uma olhada para a parte inferior, temos também aí uma interação entre o processo operativo, entre a administração de fundos, também intermediários, também acordos também que temos entre os fornecedores e, finalmente, também os receptores e os beneficiários. Claro, todos eles também têm seus próprios sistemas, também tem bases de dados, e todos têm uma interface também como parte do que temos, também das soluções, que chama-se de blockchain. Então, temos dois aspectos aqui que são muito importantes. O primeiro é que temos uma transação de blockchain, onde não temos dinheiro envolvido. Então, o dinheiro é também representado pelos que chamamos de token, que são como moedas, uma divisa e uma moeda que temos. Também uma parte muito importante também aí, acho que também os meus colegas também podem falar um pouco mais. É uma questão sobre os contratos inteligentes, a definição das condições, também das regras entre os atores que participam aí dessa blockchain e também de alguma forma vai também dar várias transações que também vão acontecer, também se temos várias condições que possam ser aí feitas, também, por exemplo, o pagamento de uma montante também que temos aí, também importante, também que é recebida também com bens e também vai ser predefinida também aí, se mais ou menos temos aí o receptor, onde também vai receber, vai confirmar também automaticamente, temos também uma liberação dos pagamentos a partir dessa solução. Então,
Para dar uma olhada também aí, um exemplo muito mais pormenorizado, esse slide também temos aí muitos pontos, temos o fluxo das operações na parte superior aí do slide, também aí temos o blockchain e a sua conexão também. E aí, como exemplo, também temos que o Ministério também de Educação, que também vai liberar também aí o orçamento para 2020, também para esses 120 mil também vão estar aí também suportados também como parte de um programa externo que é a AVC, também o programa de AVC, e este programa de jovens também vai destinar os fundos também para o que temos também para a comunidade que temos de 40. Então aqui temos esse tipo de conselhos que também têm os parceiros de transformação que vão destinar também aí isso para os beneficiários ou também para os receptores e também vão ajudar com os programas escolares. Esses receptores também vão criar dados para também medir aí os resultados, por exemplo, o número de crianças, por exemplo, que vão fazer parte de um programa e também os resultados que vão levar também ao crime, por exemplo, dos jovens. Então, esse impacto vai ser medido também por esse tipo de indicadores. Então, isso como tem relacionamento com a blockchain. Temos aí na parte inferior do slide, temos também que quando o ministro também de Educação também vai fazer essa liberação dessas tendências também para o que chamamos de tokens digitais e que também representam a destinação aí desse orçamento e também são registrados ou cadastrados nesse blockchain. Então, isso é feito por uma interface também que temos entre os ministérios que temos também aí. Também temos representado nesse gráfico e o blockchain que tem essa solução. Vai acontecer a mesma coisa também aí com o programa de jovens de AVC. Então, esses acordos também que temos com os parceiros, também com os conselhos, as juntas escolares também vão de alguma forma ajudar através da definição das condições nesses smart contracts, ou contratos inteligentes também que tem um relacionamento com as condições. E, finalmente, também temos aí os ajudas escolares que também podem coletar os dados sobre a destinação do orçamento aí nesse blockchain e também vamos fazer uma medição dos resultados que também podem ser armazenados no blockchain. Então, na parte inferior também aí que temos do slide também baseados também aí nessas informações em tempo real. O ministro também de Educação no começo do processo também tem com as informações em tempo real apenas com o programa e se não é feito como foi processado ou se não são atingidos os resultados que de alguma forma estavam achando, buscando. Então, quais são esses três benefícios? Claro, aqui como resumo desse blockchain. Primeiramente, temos a transparência e, como já falei, cada parte interessada do processo tem a mesma visão e, então, a solução do blockchain também fornece também dados transparentes, informações contínuas para esse tipo de relatoria financeira e prestação de contas. Também tem não apenas um potencial para os relatórios financeiros, mas também para aqueles relatórios que não são financeiros, também agora que falamos dessa sustentabilidade. Aqui a segunda parte, claro, é a eficácia também, porque vai otimizar essa eficiência administrativa, essa capacidade também para os processos de gestão administrativa. Agora, vamos pensar que se aqueles que têm esses dados não têm que fazer essa reconciliação, porque temos aí um processamento que é automatizado, assim, automático, temos o sistema e não temos que dar uma olhada para 100 amostras também de informações para garantir que estejam certas, então é muito eficiente. E, finalmente, também, como já falamos, que é imutável, ou seja, não pode ser mudado. Então, não temos nenhum tipo de risco de fraude ou golpe nesse sistema. Então, isso também, de alguma forma, vai levar a que as auditorias internas e externas sejam muito mais fáceis de efetuar. E, finalmente, não vamos falar de forma tão pormenorizada desse gráfico, mas podemos aí dar uma olhada para esse ciclo que temos aí do processo, desde a geração do orçamento até as despesas feitas com esse orçamento. Então, vamos falar de um exemplo muito geral, que é um exemplo geral de um projeto que
fizemos na Austrália, e também aí temos o caso de uso, que foi a autoridade pública da Austrália do Leste. Também temos aí informações muito mais transparentes também na gestão dos fundos sobre a manutenção do capital para a manutenção geral dos prédios das escolas. Foi uma perspectiva geral para ter uma transparência automática também aí através dos serviços, que também envolvem vários departamentos, e também temos os receptores do serviço, e também temos envolvidos fornecedores privados. Agora, desde o ponto de vista contábil, também temos aí um manual que tem um processo também de consulta, e temos também uma compilação entre empresas, entre todas essas empresas que também têm essa conexão, tem esse controle por parte da autoridade. Também vamos, de fato, termos também mais carga também aí entre os departamentos, temos também aí mais envolvimento com as locações, também com esse balanço mensal, e sem perder esse tipo de pormenores sobre as transações, porque sabemos que isso via para o final. Então, o que acontecia com a equipe, também aí pediram também ter esse tipo de provas de conceito, de alguma forma, para testar o orçamento, a sua destinação para cada uma das tarefas do processo, para de alguma forma desenhá-las, ter esse processo automatizado também, e também para levar essa solução também para os participantes externos que fazem parte dessa transação no blockchain fora do departamento. Então, claro, também aí quais eram os benefícios para o cliente. Primeiramente, foi 100% de cobertura também que tivemos para essas transações financeiras quase em tempo real, e também, de alguma forma, eliminando o sem ter esse tipo de interação intermediária. E número 2, também definitivamente tivemos uma redução do tempo. Ao invés de termos 30 dias para o pagamento, tivemos apenas 5 minutos para esse pagamento. Então, imaginem, isso foi muito bem recebido pelas agências também aí. E na parte direita temos também uma redução também aí do processamento dessas notas fiscais também para, por exemplo, se temos terceiros, empreiteiros, por exemplo, aí que estejam envolvidos, e também temos o envolvimento da autoridade também, de alguma forma, para termos o mesmo tipo de progresso também como parte do processamento dos pagamentos. Isso também levou ao aprimoramento então desses pagamentos. Então, com isso eu acabei, e gostaria de ficar aqui à disposição caso vocês tiverem algum tipo de dúvida ou comentário. Boa tarde a todos vocês. Eu tenho essa difícil missão de falar sobre blockchain. E também tenho aqui dois aspectos que gostaria de falar nesse momento. Eu não sou tecnóloga, não sou especialista nem em contabilidade, nem em tecnologia, mas tomara que possamos achar um ponto documental no meu passo pela comissão bancária, no escritório que tínhamos aí muito perto também. Eles falaram sobre essa contabilidade e aspectos financeiros. Então, de fato, acho que tenho bom relacionamento com a profissão dos contábeis. Então, vamos ver se isso também tem um bom resultado. Então, o que é blockchain? O Thomas também já falou um pouco sobre isso, também com muito pormenor também sobre como é o seu funcionamento. Agora, eu gostaria de falar de uma analogia. Acho que não a minha inspiração, de fato. Eu peguei ela de um curso do Banco Internacional de Pagos, que é o Monopoly. Não sei se vocês têm jogado esse jogo. Eu pulado isso. Então, como você pode ficar assim, rico, com muito dinheiro, então, comprando também propriedades e também alugando essas propriedades. Então, temos uma versão que a gente jogou também, foi através dessa compra-venda também que tínhamos, teve um intermediário que era o banco. Então, o banco tinha aí as certidões de propriedades, os títulos de propriedade, então a gente também ficava aí com ele, e isso de alguma forma ia comprovar que a gente era a proprietária dessas propriedades. Mas o que acontecia, se estamos em setembro e vocês têm que de alguma forma ir para o banheiro também aí, algum tipo de descuido, seja voluntário ou involuntário,
e então tinha menos dinheiro, outro tipo de títulos de propriedade. Então, não teremos uma forma de construir aí um monopólio, quem tinha o quê, tá? Então, vamos tentar pensar nessa analogia. Fiquem com isso na mente, porque é essa a principal vantagem desse blockchain. Ou seja, se temos aí alerta sísmica e todos temos que sair do prédio, então vamos saber exatamente quem tinha o quê, quais serão as propriedades de cada quem e o dinheiro também. Mas como? Através de 3 formas. Primeiramente, esse cadastro é um registro que vai ficar descentralizado. Não precisamos de um banco, que um jogador que não fazia parte aí do brinco, então, do pulo. Então, quem vendeu a quem, qual foi a data, qual foi o valor. E essas informações são imutáveis, ou seja, não mudam. Vamos ter essa certidão, essa certeza também que de fato também foi feito numa data específica. Então, o que tem a ver o blockchain com a contabilidade? É uma ferramenta de cadastro, de registro tecnológica, onde a gente pode ter quase em tempo real o registro das operações que estão sendo feitas. Já temos ouvido também aí explanações aí dos meus colegas aí sobre exemplos. Não vou dar esses exemplos nesse momento, mas contavelmente falando, também o que o blockchain também vai aportar de alguma forma, vai contribuir com essa transferência da propriedade que é totalmente cadastrada, registrada. Qualquer pessoa pode dar uma olhada, se é uma blockchain pública, todos podemos ter acesso e sem ter essa certeza que alguma pessoa também tenha algum tipo de esse tipo de demonstração bancária ou sem alguma pessoa que dê fé dessa transação bancária, tá? Então, o que tem a ver o blockchain com o setor público? O Thomas já falou de um exemplo muito específico do setor educativo na Austrália. Agora, pensem na minha analogia do Monopoly, onde para termos a certeza que, de fato, esse título era da minha propriedade, tínhamos aí um intermediário. Eu sei que seguramente todos têm, não sei se desfrutado ou sofrido aí o trâmite de algum passaporte, de algum visado, e precisamos desse tipo de xerox, tá? E de algum tipo de cópia, e para saber que temos aí o tipo de cópia da identificação, do nosso registro fiscal, se somos pessoa jurídica, pessoa natural. E então temos aí muita brincadeira que fala que então precisa aí dessa certidão aí do meu bautismo aí na igreja. Então, o que vamos fazer é que em algum momento vamos ter esse tipo de carnês de identidade sem precisar desse tipo de monopólio. Não temos que estar aí em cada uma das agências, não precisamos aí de ter a nossa identificação, tá? Nossa carteira de identidade, por exemplo. Então, isso também permitiria, vamos imaginar nessas vantagens potenciais, não apenas fazer muito mais fácil esse trâmite, esse registro, mas também o fato de poder inovar, termos uma série de produtos que sejam muito mais rápidos, muito mais adequados. Então, vamos pensar além das cidades, vamos pensar se vamos, por exemplo, não sei, se somos refugiados, é muito difícil comprovar que essa pessoa é um refugiado, uma refugiada, porque talvez seu aí carteira de identidade ficou aí no seu país porque ele teve que fugir, tá? Então, não apenas vamos aí economizar tempo, custos com essa carteira de identidade digital, mas também essa possibilidade de ter uma identificação em casos de situações onde não é possível termos aí esse tipo de comprovação que seja assim física nesse momento. Então, aqui temos também alguns exemplos de uso. Temos o primeiro, que é essa identificação, como já falamos, digital. E vocês aí na sua jurisdição, aí no México, por exemplo, temos um grande problema que é o roubo de identidade. Uma pessoa vai para o banco, eles
pedem um crédito em nome de outra pessoa e então quem vai ser a pessoa obrigada a fazer o pagamento é a outra pessoa. Mas, no entanto, outra pessoa também desfrutou desse recurso e quem ficou com o problema é outra pessoa, tá? Então, como acontece? O que falam os bancos, essas entidades financeiras e que os executivos de conta, não é especialista, se temos aí uma carteira de identidade e de alguma forma tem aí um rastro aí similar àquele de você, então vai ser válido. Então, o que podemos fazer com esse tipo de identificações ou carteira de identidade digital que fiquem no blockchain? É ter essa certeza, termos aí registrado em algum local aí desse mundo tecnológico, essa carteira de identidade digital que possa comprovar que eu sou eu. Então, não vamos precisar mais de uma especialista que seja aí o executivo de conta do banco, não. Vamos precisar do acesso para o blockchain para que, de fato, possamos ter essa certeza que eu, Alva, sou a Alva, o Zé é o Zé, e que não vamos, então, aí, de alguma forma, roubar a identidade de mais alguém. Então, aqui, como temos, tudo isso fica no quadro das entidades financeiras. Mas o que acontece quando falamos de refugiados, de pessoas que saíram de casa do seu país aí e simplesmente esqueceram de pegar com eles esses documentos de identidade? Então, temos grupos como a Acnur, que têm trabalhado muito nesse processo de identificação digital. E a primeira população alvo são precisamente esses refugiados nas diferentes latitudes. E qual é outra vantagem potencial? Esses cadastros de saúde são registros, tá? Então vamos imaginar que temos um tipo de aí, prontuário médico onde os doutores e conforme a gente vai aí envelhecendo, então vamos precisar um pouco mais desses doutores. Então, precisamos que eles tenham acesso a essas informações que a gente nem se lembra, tá? Eu me lembro que quando as minhas filhas, elas entraram à escola, eles me pediram o prontuário médico e qual foi a idade que ela começou a caminhar e fazer isso, outra coisa. Então, eu tenho duas filhas e, de fato, não tenho boa memória. Então, foi um grande problema. Então, agora imaginem, quando eu cheguei a esses 50, 60 anos e a gente me pergunta, e as suas cirurgias? E quando foi a primeira vez que aconteceu isso? Então, não vou ter isso. Então, seria muito legal termos esse tipo de prontuário médico e eu sei que vocês ficam um pouco aí com preocupação, uma coisa, uma carteira de identidade, temos outra coisa que diferente ter aí o prontuário médico, mas temos também a questão de privacidade, então apenas aqueles que têm essa anuência vão ter acesso. Então, não é um desafio menor. Vamos imaginar se estamos aí falando sobre a situação de termos esse tipo de roubo de identidade. Então, um uso inadequado dessas informações do prontuário médico talvez vão ter consequências mesmo piores daquelas, por exemplo, de um crédito que eu não pedi nunca. Outro exemplo de uso é o registro de títulos de propriedade. Então, em muitos países temos essa tradição jurídica romano-germânica, temos um registro da propriedade, a junta comercial de propriedade, tá? Quem é o titular, o dono aí, o proprietário de uma propriedade. Então, se vamos sair para esse cadastro, vamos ter aí o histórico dos proprietários de um prédio, tá? Mas o que acontece quando esse registro tem muito papel, tá? Não temos muita ordem, mesmo temos aí parcelas aí em povos, aí áreas, o municípios, onde é muito difícil aí, de alguma forma, comprovar a titularidade, a propriedade, e também é muito difícil obtermos algum tipo de crédito também, se de alguma forma eu gostaria de deixar isso como uma garantia, porque eu não posso aí comprovar que é da minha propriedade. Então já temos projetos, por exemplo, na Gana, onde eles gostariam de criar uma vinculação financeira, por exemplo, é muito similar ao cadastro desse país, porque muitas dessas parcelas aí na Gana, no começo era muito difícil fazer uma demarcação. Então, com drones, estão aí de alguma forma fazendo essa demarcação aí dos limites dessas parcelas também para que fiquem de alguma forma vinculadas a esse blockchain. E também é útil para a distribuição aí, por exemplo, dos apoios previdenciários aí da aposentadoria.
também são as mesmas vantagens. Temos aí um cadastro que está descentralizado, lembre-se dessa palavra, para que todos saibam que a ajuda que vai oferecer o governo de fato chegue para o beneficiário pela quantidade, para um custo menor e num tempo menor também. É quase um sono, né? Então, o setor privado, o público não apenas aquele que vai ter um benefício, também o setor privado, especialmente o sistema financeiro, também tem trabalhado muito nesse tipo de questões. Por exemplo, aqui eu posso compartilhar que não tem sido uma transição linear, aí onde todos falaram, o blockchain, que joia, vamos aí curtir todos. Não. Primeiramente, todos começam aí com um pouco de medo, o que é isso, como podemos usá-lo. E as entidades financeiras têm passado por essas etapas. Primeiramente, eles como que rejeitaram. Mas as poucas também têm cada vez mais opção de ficar aí com esse interesse, organizações internacionais também de alguma forma estão falando sobre esses assuntos. Acho que não são novos. Criptomoedas, contratos inteligentes, NFTs, o potencial agora que temos no mercado de valores, aí nos mercados de pagamento e compensação. E o principal exemplo de uso são essas criptomoedas como o Bitcoin. Temos aí uma moeda que é criada, pode ser trocada como forma de pagamento, que pode ser autorizada para muitos serviços. E, além disso, temos várias vantagens. Vamos voltar para o exemplo dos refugiados, aí, dessas remessas que temos trabalhadores que também enviam dinheiro para seus municípios de origem, também vão ter aí que pagar aí altas comissões, porque temos um intermediário no meio, que são as entidades financeiras. Como podemos fazer com que esse recurso chegue diretamente do wallet do trabalhador que está no país estrangeiro para o meu wallet? E essa seria uma verdadeira vantagem. Então, aí temos essa economia dessas comissões. Agora, esses criptoativos também, aí nessa evolução que temos tido no sistema financeiro, passaram de ser meio desconhecidos para ter usos potenciais. Agora, se esses criptoativos fazem parte dessa blockchain e todos sabem quem é o titular jurídico, então é um avanço também para reduzir o risco de crédito, especialmente se falamos aí desse tipo de empréstimos aí numa instituição bancária. Então, agora vamos imaginar que um banco vai dar um empréstimo creditício para comprar um carro. Então, esse carro vai ser a garantia de pagamento caso então não seja pagado esse crédito. O que vai acontecer aí? Que o banco vai, de alguma forma, ter que cobrar. Primeiramente, tem que achar o carro e depois cobrá-lo de alguma forma para fazer o pagamento. O que acontece também se temos esse tipo de criptoativos? Ele não tem que ir pelos criptoativos, porque é muito provável que mesmo o banco tem essa posse, ou a chave, vamos chamar assim, para cobrar essa garantia, uma vez que o deudor não tenha feito o pagamento, deu seu compromisso de pagamento. Então, é importante também falar que os organismos internacionais financeiros também, de alguma forma, tem também aí esse contrapeso de mitigação dos riscos, porque mesmo se são transações com essas vantagens, também, claro, vão envolver maiores riscos, principalmente pela volatilidade desses criptoativos. Por exemplo, eu tenho esse criptoativo como uma garantia de pagamento para um valor. Talvez amanhã essa garantia de pagamento pode ter um decréscimo, tá? Então, a recomendação que temos visto são, temos que ter cuidado, porque se os reguladores permitem a operação com esse tipo de criptoativos, vão precisar de mais supervisão e de regulamentações específicas. Segundo, vamos ter que levar em consideração esse tipo de capitais, o mercado de capitais não é a mesma coisa, termos a moeda local do que termos esse tipo de criptoativos. Então, temos muito trabalho nesses grupos internacionais que vai, assim, então, de uma parte, aproveitar as vantagens dessas tecnologias e também, de outra parte, também mitigar os riscos que isso vai envolver. Então, agora que falamos aí também desse tipo de coleta de capital, um dos principais desafios que temos na América Latina é como podemos, então, financiar essas pequenas e médias empresas. São aquelas que também, de alguma forma, vão colocar essas moedas no mercado de valores, também nas lojas,
das empresas, que são aí propriedades de mulheres, que não têm esses direitos de propriedade, que são 100% online, mas que tem algum tipo de dificuldade para ter acesso a esse tipo de financiamento. Então, o blockchain também, de alguma forma, vai permitir a emissão de ICOs, STOs. Hoje também, de alguma forma, vamos tokenizar esse direito também a recebermos um valor recebido, alguma determinada propriedade, o fluxo também de uma forma muito similar a como acontece no mercado de valores, mas sem os intermediários e sem as casas de bolsa a bolsa. Hoje também podemos, por exemplo, termos produtos mais específicos que ajudem com essa coleta de capital. E aqui vocês sabem que, como palestrantes, temos os representantes do BID. Eles tiveram um trabalho muito importante na inovação tecnológica, emitiram na Colômbia um bônus blockchain, onde, através da tecnologia, conseguiram tanto o regulador na Colômbia, a Superintendência Financeira, quanto o BID, continuaram a acompanhar a emissão desse bônus, como no mercado de valores, mas montado na tecnologia blockchain. Então, isso é algo... Porque quando às vezes falamos da blockchain, a gente poderia dizer que é feito num lugar muito longe da onde nós estamos. Mas é um exemplo que já aconteceu na Colômbia e marca o roteiro de que pode acontecer em jurisdições mais próximas. Mas o que precisamos para incorporar esse blockchain em nosso DNA? Eu salientaria duas coisas. Treinamento, e por isso tão importante que estejamos aqui reunidos, fazendo trocas, experiências, para, número um, entender o que é o blockchain, porque muitas vezes pensamos que isso é uma varinha mágica, mas provavelmente não seja assim em todos os casos, não é que seja aplicável para todos e que todos possam se beneficiar, mas que deve ser um caso específico onde possa aplicar e então poder obter um benefício. E dois, criar comunidade. Eu coloquei alguns exemplos de blockchain. No México houve um hackathon, onde o vencedor propôs um modelo de leilões públicos através de blockchain, o Latest Blockchain Association, onde tem capítulos por países. O próprio Focal é um exemplo, onde poderíamos ter a confiança de perguntar como que você faz. Você enfrenta um fenômeno muito semelhante ao meu, como você soluciona isso? Você está entendendo blockchain? Como você faz? E a segunda parte tem a ver com testar. Boa parte dessas comunidades tem como intuito o teste, porque não é algo tão simples como que se eu vou ligar o blockchain agora e todo mundo é feliz. Mas deveremos ver o alcance dos projetos e testá-lo. No caso do México, a denominada lei Fintech, a lei de instituições, a lei para regular as instituições da tecnologia financeira, incorporou a figura que se chama de modelo novedoso, o sandbox regulatório, onde está a possibilidade dos reguladores financeiros de testar essa inovação tecnológica que trazem um componente de blockchain. Na lei, soava muito bonito de testar num ambiente controlado, mas no México não temos aprovado nenhum. Isso nos fala que os desafios são muitos, tanto para o setor público quanto para as pessoas que querem fazer inovação através da blockchain. E ao criar essas comunidades e gerar as capacidades que se precisam para ir passando comumente, irá fazer com que a gente possa incorporar com uma maior naturalidade naqueles projetos que seja necessário a variável do blockchain. Desculpe, perfeito. Estamos finalizando a apresentação. Muito obrigado. Eu amo que em nosso fórum tenhamos uma quantidade de perguntas tão enriquecedoras, mas antes de continuar, eu gostaria de dar uma
dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, de luxo, o senhor Juan Cando de Bottom Falcão, que é desde o 1º de janeiro de 22, que é o subsecretário de egressos do Ministério da Fazenda até agora. Até antes era diretor da Nafin e do Bancomex, onde impulsionou uma estratégia para consolidar uma banca de desenvolvimento digital e sustentável, além de promover a inclusão financeira através da digitalização dos serviços. Anteriormente, trabalhou como administrador-geral de planejamento tecnológico no Serviço de Administração Tributária, SAT, e durante o seu trabalho, trabalhou com os modelos de riscos institucionais e implementou o pagamento eletrônico das contribuições de comércio exterior, bem como a geração de novos esquemas de atendimento virtual para o contribuinte. Antes do SAT, ele fez parte da equipe econômica do presidente eleito do Andrés López Obrador, contribuindo com a estratégia macroeconômica financeira da nova administração. Durante os primeiros anos da sua carreira, trabalhou como coordenador da unidade de planejamento econômico da Fazenda Pública e trabalhou como vice-presidente associado da banca corporativa de Citibanamex, onde otimizou a mensuração de renda para a banca corporativa. Tem conhecimento em ciência de dados e Big Data, como a realização dos análises para os setores privados, financeiros e empreendimento. Desenhou a parte de ciência de dados para treinar analistas de dados de programação, estatística e tecnologia de visualização. Além do mais, coordenou e deu vários cursos de treinamento, incluindo o pessoal do SAT, no Banco do México e na banca privada. Juan Pablo del Boto é licenciado em economia pelo CIDE, onde estudou o intercâmbio com a Universidade UCLA. Bom, muito obrigado pela introdução. Realmente, eu estou muito contente. Eu quero agradecer a todos os palestrantes hoje. Realmente, sempre nesse tipo de fóruns, o meu grande medo é que se fale da tecnologia como algo excluinte, algo que não pode ser entendido por todos e que não pode se partilhar e discutir por todos. E eu acho que, efetivamente, tem conceitos novos, tem algum tipo de frustração que a gente tem no processo para entender, mas se a gente continua, nada disto é assim, ciência para fazer coisas complicadas. Eu sinto que qualquer um pode ter um bom nível de entendimento. Gostaria de falar um pouco sobre alguns conceitos e ideias que já foram descritas aqui. Talvez um pouco para colocar um pouquinho mais de curiosidade, falar um pouquinho mais dessa experiência, mais do que dos conceitos, porque fizeram um bom trabalho os meus colegas e realmente eu tenho experiência de ter a contabilidade de renda do lado do SAT e agora do governo todo, então, que nos apoiou muito, João, e que teve toda a organização do evento. Te agradeço muito, João, a você, Jané e toda a equipe que tem a organização do evento. E pensando um pouco, sem conhecer vocês, porque agora a gente apenas vai se conhecer, estamos começando como painel, mas a minha experiência com os contadores são pessoas com muito conhecimento, realmente, às vezes até eu diria que é desperdiçado esse conhecimento, porque todo conhecimento fino que tem vocês de todas as coisas é excelente. Eles explicam como a tua visão sobre a interpretação dos dados é errada, porque eles conhecem as fontes dos dados, como houve de trabalhá-los para entrar na base de dados, quem cumpriu, quem não, a qualidade, etc. Mas eu diria que tem uma característica, entre muitas outras, que além de serem pessoas responsáveis e sistemáticas, que não gostam do risco. Geralmente, a gente não espera ter surpresas negativas dentro dos dados e realmente a gente espera que as coisas vão bem, revisam, tem número de controle e tem a oportunidade de ver que as coisas aconteçam. E eu penso que é algo muito bom, porque dessa qualidade das informações vem a tomada de decisões. E
conta de tudo que estamos a fazer e procura se comparar coisas que nem necessariamente são e tentar unificar uma visão de um governo completo através de uma linguagem que é a contabilidade. E eu sinto que o seu trabalho é muito bom, talvez nesse sentido da rejeição do risco própria para ter processos contábeis, tem a gestão que muitas vezes não é relacionada com o contador com assuntos de tecnologia. E eu penso que, pelo contrário, acho que grandes usuários da tecnologia necessariamente são os que têm processos contábeis e que, além do mais, é vital que conheçam um pouquinho dos conceitos que agora temos e que usem a tecnologia e a partilhem e nos digam como foi útil para vocês no desempenho do seu trabalho. Eu gostaria de mencionar também algumas questões, talvez das mais difíceis para mudar, vamos dizer, ou ter uma transformação digital, é o âmbito da cultura própria da organização. Muitas vezes devemos dar a licença de que pessoas que não participam, que estão fora do departamento de TI, participem diretamente nos movimentos e que possam fazer parte, que possam opinar e ver. Acho que dos piores desastres que podem acontecer é que se deixe a ordem para o departamento de tecnologia de fazer isso e que vocês vejam. Bom, primeiramente, perguntem a cada 3 meses como vai, que vai para o 30%, 40%, 70%. E quando chega para o 99%, é mostrado para vocês e vocês falam, isso é fatal. As coisas não somam, quem revisou isso. E eles dizem, você não escreveu isso. E é uma coisa terrível sobre o custo que teve, o tempo investido, e retrasa todos os planos de melhorar. Acho que deve ser uma questão em conjunto, conhecimentos das regras de negócio que vocês têm vital, e além do mais, os sistemas contábeis têm um impacto para toda a organização. Então, se algo vai mal, vai ter consequências importantes que vocês conhecem. E, ao mesmo tempo, sim, é verdade que ter contabilidades hábeis é um trabalho esgotador e que deve ser automatizar. Eu acho que fazer isso irá nos gerar, se não estiver bem pensado e bem projetado. Eu não sei se lembram do filme de fantasia. Temos o Mickey Mouse, tem um balde de água, vai jogando-las no poço. E é um desastre porque vai enchendo o lugar porque não tem supervisão. Em uma situação automatizada, eu acho que deveremos considerar algo que é bom automatizar os processos e isso deve ser feito para potenciar o trabalho do contador, não para substituí-lo. Eu sinto que as pessoas que trabalham com os dados e que passam da revisão desses sistemas contábeis, na medida que eles podem revisar, têm conhecimento. Então, um processo que alguém faz a cada semana tem sentido porque o contador observa que esse dado não é normal e que está acontecendo alguma coisa. Não sabe o que, mas algo está acontecendo. E muitas vezes os desenvolvimentos muito automatizados as pessoas pedem e deveremos ver procurar que deverá ter essas formas de controle, porque a tecnologia, desde o meu ponto de vista, não vem a substituir o humano, mas a potencializá-lo, tirar tarefas repetitivas, o que dê uma ideia melhor para melhorar no seu trabalho. Tem muitos conceitos dos quais eu gostaria de falar, talvez seja complicado por questões de tempo, mas é muito importante, por exemplo, que possas entender que os assuntos que têm a ver com Big Data nem sempre são os dados de ciência de dados. Na parte de Big Data temos a parte paralela do cômputo e na parte da ciência dos dados tem a parte mais analítica e fina. Acho que seria a diferença entre o músculo, que seria o Big Data, e o cérebro, que é a parte da ciência dos dados, e que são especialidades distintas mesmo até dentro de TI. Outra coisa que falamos é a identidade digital.
penso que isso é muito importante, não apenas para os governos, mas para a sociedade civil. Devemos pensar conceitualmente. Eu irei em alguns conceitos. Que isso parte de um relacionamento de confiança. Temos um registro MAI onde você estabelece que a outra pessoa é Bianca. Alguém me disse que é Bianca, então foi já registrada como Bianca. E toda vez que eu vejo ela, eu vou pensar que ela é Bianca. Não tem os seus credenciais, nos seus biométricos. Dependendo das transações que eu tiver com Bianca, eu irei decidir se eu quero sua identidade, o passaporte, mas para falar com ela não preciso disso. Então, eu acho que deveremos entender que esses conceitos de confiança ou identidade digital podem partir um pouquinho do conhecimento que temos da identidade normal. Eu vou dar um exemplo muito simples que às vezes acontece. Por exemplo, quando vocês falam pelo WhatsApp ou algum aplicativo de mensagens, vocês supõem que essa pessoa é quem ela é. Mas não é necessariamente verdade. Se vocês vão fazer uma transação com algo que não seja complicado, perigoso, com certa probabilidade irá dizer que sim é. Mas vocês não vão verificar a identidade completa toda vez que vocês o fazem. Mas se vocês vão comprar uma casa ou uma transferência bancária, tenha certeza de que a pessoa é quem ela diz que é. Isso vem de procurar como estabelecer essa frição necessária para as transações. Eu gostaria de comentar que nessa transição digital, em realidade, o pior que pode acontecer é que a gente faz isso sozinho. Porque os informáticos precisam dos contadores, os contadores dos informáticos, e as melhores soluções vêm em grupo. A gente teve uma experiência aqui no SAT do México. Nós temos um sistema de arrecadação baseada na faturação eletrônica. Recebemos 1 terabyte de dados por dia, 240 faturas por segundo. Isso significa que quando a gente procura um histórico para uma auditoria, você está a falar de quase um peta de informação que você deve ir para trás. São problemas de dados muito complexos e são muito caros de se correr. Então, você não quer cometer erros. Então, a gente trabalha com Microsoft e uma companhia no Silicon Valley que chama-se Databricks, que tem um produto chamado Spark, e trabalhamos numa plataforma nova que irá nos permitir reduzir os custos e processar de forma mais rápida todo esse assunto dos dados. Isso nos permitiu preencher não apenas as declarações de pessoas físicas, mas também de instituições. Isso aqui é muito rápido, 8, 9 meses, que foi um tempo razoável. E conseguimos a 10 vezes menos o custo, 17 vezes a velocidade. E isso teve um impacto de negócio, porque agora 92% dos formulários do SAT preenchidos e mandam-se como eles estão. Isso nos dá muita certeza de devolver as pessoas, porque aceitaram o que a gente colocou, e se quisermos fiscalizar, temos o 8% restante. Então, isso nos dá muita efetividade sobre a fiscalização. Como casos de tecnologia, por exemplo, que estão vinculados diretamente. Essa parte do comércio exterior, que tem a ver com todos os filiais bancários que o governo tem para arrecadar as contribuições. Quando eu cheguei, tinha mais de 1000 dias de atraso, um pouquinho pela dinâmica de se deixar os informáticos, chegou a 99% e tudo está mal. Então, a dinâmica que escolhemos é ter uma sala mais ou menos grande na administração tributária, pedir 1 ou 2 informáticos, cada um dos bancos, que pudessem ser representativos, e os trancamos 8 meses. Com algum tipo de vigilância de que tudo acontecesse, mas isso foi muito útil, porque conseguimos entender quais eram os problemas dos seus sistemas e diminuímos a quantidade de reuniões para ver status e porcentagens que não tinha a ver.
Mas eu não estou dizendo que vocês apliquem a mesma tática. Para nós era muito importante o interesse o juro que ficava com os bancos por não reportar com a tesouraria ia em faixa de 3 mil, 4 mil milhões de pesos, que seria mais ou menos uns 200 milhões de dólares, que ninguém pode desprezar. E facilitar muito, além do mais, que você pudesse pagar um pedimento e rapidamente pudesse passar pela alfândega na parte logística. Outro dos assuntos que implementamos durante a pandemia foi que, no caso da administração tributária, por exemplo, as transações feitas com sua identidade do SAT são muito delicadas porque implicam o pagamento de impostos, informações pessoais, as suas declarações. Mas vemos que para uma série de transações poderemos ver se você já pagou os seus impostos e tal, ou talvez conhecesse o RFC. Não precisávamos um grau de segurança muito importante para... Então fizemos um aplicativo onde você pudesse colocar a sua senha do SAT, conhecida como SAT ID, e durante os primeiros 8 meses teve mais de 1 milhão de usuários. O que fizemos foi uma questão relativa, e que aí saiu de uma dessas mesas multidisciplinares. O que dizemos e para que uma pessoa que não seja eu tire a minha senha e se acredite como se fosse eu. Então, presencialmente, o que faziam é te pedir um relatório, né? Mas se a gente tinha muitas pessoas durante a pandemia, era uma fonte de contágio e as pessoas não poderiam deixar de pagar seus impostos. Então, o que a gente pensou é subir um escaneio do carro. Mas o que a gente poderia dizer é que qualquer um poderia ter uma fotografia sua e se acreditar como você. Então, e se a gente colocar uma frase aleatória que grave um vídeo muito curto, de 10, 15 segundos, mostrando sua identidade, e era muito difícil que alguém pudesse nos gravar dizendo todas as frases possíveis. Ou seja, uma fotografia você pega ela rapidamente, mas um vídeo fazendo todas as frases aleatórias possíveis era muito complicado. E isso era verificado justamente por uma pessoa para que estivesse bem e passasse por uma área de verificação e pudesse acontecer. E, ao mesmo tempo, nos fez ver muitas das realidades. Muitas pessoas economizou 3 horas de viagem para um lugar onde estivesse o escritório do SAT. Pessoas que não podiam falar, procuramos a forma de que tivessem a ajuda de alguém que pudesse falar a frase por eles, mas que eles estivessem aí no lugar, e foi uma muito boa experiência. Eu não digo que não tenha ajustes, tudo isso é perfeitível, mas vem de procurar como sim e achar a forma. Então isso nos levou um pouco à pandemia. Penso que uma das coisas importantes em nossos países é procurar que as pessoas possam ter conectividade à internet, porque realmente estabelece uma situação de desigualdade muito importante para aqueles que não conseguem. A gente está investindo ao redor de 1.500 milhões de dólares no próximo ano para colocar torres de conectividade, porque é um direito básico, infraestrutura básica, e realmente parece-nos muito importante. Realmente, eu posso falar muito sobre o assunto. Já na minha casa, eles aborrecem-me quando eu falo sobre tecnologia, mas eu quero dizer que realmente isto está ao alcance da sua mão. Eu sou economista, não tecnólogo, e realmente de forma autodidata eu aprendi a programar, inclusive dar treinamento às pessoas do Banco do México quando eles compraram sua infraestrutura de Big Data.
e realmente precisa do que qualquer outro conhecimento precisa. O mesmo poderia pensar alguém quando veja todas as regras contábeis e tudo que temos a ler para a regulação e do processo, e que no começo parece impossível, mas se vocês têm a paciência e a vontade, a curiosidade, realmente temos qualquer quantidade de recursos para aprender, temos vídeos muito bons que ensinam blockchain para uma menina de 5 anos, e é uma menina de 12, 18, algo em um nível universitário, etc. Então, eu digo que eu posso falar muito mais, então vou parar por aqui. Eu agradeço muito a sua presença, eu espero que tenham uma grande experiência e que curtam não apenas o fórum, mas o nosso país também. Muito obrigado. Muito obrigada, Juan Pablo, e realmente muito obrigado a todos os nossos membros do painel. E como a gente costuma nos adaptar às mudanças, como vocês perceberam, estamos curtos de tempo. Então, realmente estamos muito contentes do interesse que gerou por sua parte. As perguntas são grandiosas, iremos respondê-las na sessão que iremos ter no coffee break, porque o tempo não é suficiente e já estamos à tarde com o seguinte painel. Mas eu gostaria de salientar as seguintes conclusões. A pandemia da Covid impulsionou a digitalização da administração financeira pública. Isso é indubitável. O processo precisa de modernização e adaptação de todos. E todos nós, como parte da gestão financeira pública, temos um papel fundamental, tanto da parte do interesse de nos autotreinar sobre assuntos e facilitar os processos às nossas equipes, bem como ir gerando a cultura dentro das nossas instituições. Porque o processo de transformação digital sem uma mudança cultural seria impossível. É importante lembrar que as tecnologias são fundamentais para criar eficiências, sendo competitivos nesse mundo digitalizado. Mas a tecnologia não é o fim, é apenas um mecanismo que irá nos ajudar a sermos mais ágeis e eficientes na nossa jornada. Muito obrigado a todo mundo e vamos continuar com o seguinte painel. Desde el interés de autocapacitarnos en todos los temas y facilitar estos procesos a nuestros equipos, como todo el ir generando esta cultura dentro de nuestras instituciones, porque el proceso de transformación digital sin un cambio cultural no sería posible. Es importante recordar que las tecnologías son fundamentales para crear eficiencias, siendo competitivos en este mundo digitalizado. Sin embargo, la tecnología no es el fin. La tecnología es el mecanismo que nos ayuda a ser mucho más ágiles y eficientes en nuestro camino. Muchísimas gracias a todos y continuamos con el siguiente panel.